Fãs de Black Clover, eu tenho orgulho e felicidade de dizer que a sua espera acabou! Nós já temos os spoilers iniciais, com todas as fotos e também os textos sobre o que vai acontecer no capítulo 332, prontinhos para serem mostrados a vocês, com um novo e belíssimo design para todos os personagens, logo depois do time skip de mais ou menos 1 ano e 3 meses. Com o título que já recebemos vazado, a declaração final, que por uma mera coincidência só parece mesmo ter algum tipo de sentido lá na frente, também no final do capítulo. E com a imagem colorida que saiu, nós já podemos ver os novos designs de Asta e Yuno, e eu devo dizer que estão simplesmente maravilhosos. E eu não sei vocês, mas pra mim um anão bombado tá parecendo mais anão e menos bombado. Ou isso deve ser só impressão minha, por causa que eu não me acostumei ainda com as novas roupas que cobrem completamente o seu corpo. Mas eles fizeram uma junção muito legal da primeira roupa do Asta com a segunda que ele teve do primeiro time skip. Quem pensou nisso foi simplesmente um gênio. E já o Yuno, algumas cores e estampas do seu uniforme do Alvorecer Dourado mudaram de cor e padrão, inclusive a sua capa, que agora é voltada mais para o dourado. Eles ficaram realmente estilosos demais, eu não tenho o que falar. Mas eu tenho certeza que vocês não querem só saber do design, mas sim do começo do capítulo, que já vem para quebrar tudo que nós vimos. A aparição de Lúcio Zogratis. Ele está no submundo e mais especificamente no 7º portão, junto do cadáver de Lucifero. E vocês podem notar que logo abaixo do corpo tem um símbolo de relógio, ou seja, aquela ali é a magia do tempo de Julius Novachrono sendo usada para que Lucifero pudesse voltar a falar, meio que se tornando mais ou menos um zumbi voltando à vida para conversar com Lúcius. E ele murmurava que tem a magia mais forte, mas não falando dele mesmo, mas sim do outro ser que já estava diante dele. Já que o Lúcius inclusive concorda com essa afirmação de que nesse mundo os humanos que têm a magia superior e excepcional, e ainda mostra o coração do rei dos demônios em suas mãos para o próprio morto. E eu queria mesmo saber o que é que ele vai fazer com esse coração e agora com o cadáver do Lucifero. Pode ser que faça ele voltar à vida 100% manifestado para ter ele como seu aliado, ou melhor, um subordinado para a batalha final. Mas antes que eu pudesse saber mais sobre isso e vir aqui contar para vocês, a cena é cortada para uma cerimônia especial, onde está Asta sendo promovido para um Cavaleiro Mágico Sênior. Enquanto isso, o Yuno já é um grande Cavaleiro Mágico, mas não pôde aparecer para ver o seu rival, pois ele está em uma missão no exato momento que ele está sendo nomeado. E na entrada que ele estava fazendo, tinha até mesmo a sua família da igreja e as crianças, para poder ver o Asta. E por incrível que pareça, quem estava mais orgulhoso ali era o padre, quem tinha menos esperanças do Asta se tornar um cavaleiro mágico. E também do outro lado podemos ver as meninas, Noelle e Mimosa, que também ganharam roupas novas e com muito mais estilo. A da Mimosa igualzinha a do Yuno agora. E a Noelle está com o cabelo solto e com um vestido maior ainda. E elas ficaram até com vergonha de ter visto o Asta de novo, ainda mais sendo nomeado. E na cerimônia, ele ficou de frente com todos os capitães, que eu não vou comentar a aparência de cada um deles, porque me deu preguiça. Mas o Fuegoleon foi falar um pouquinho com o nosso anão bombado, que ele ainda tem pessoas que não confiam e desconfiam do Asta por causa do seu poder demoníaco. Mas o mérito do Asta por tudo que ele fez tem que ser reconhecido por todos, inclusive o próprio Fuegoleon, que deixou ele muito feliz por ter ouvido isso, por causa que esse capitão é uma grande inspiração para o Asta. E infelizmente, não temos o Damnatio para poder ser capaz de provar a inocência do Asta e dos seus poderes demoníacos, já que provavelmente ele deve estar quase morto depois de ter se encontrado com Lúcio Zogratis no capítulo passado. E ainda por cima, falaram que o Rei Mago desapareceu da cerimônia, se transformando em outras pessoas para poder ficar no meio da multidão,
Mas você e eu sabemos que ele não deve estar perdendo tempo com esse tipo de coisa agora. E a melhor coisa do que eu devo falar agora são as fofocas do capítulo, que o Asta ficou comentando de que o próximo Rei Mago poderia ser Fuegoleon, Nozel ou Meryl. Mas o próprio Fuegoleon menciona que ele mesmo não é forte o bastante para ficar assumindo esse cargo assim do nada, porque agora ele pertence diretamente ao Julius Novachrono. E eu gostaria de declarar com toda a felicidade do mundo que meu chip vai finalmente começar a andar um pouco, dar uma pequena desenvolvida, já que antes ele não estava nem mesmo perto de chegar a isso. O Yami começou a não entender por que a Charlotte estava ficando estranha perto dele desde a batalha, ou seja, 1 ano e 3 meses ficando vergonhosa perto do Yami sem falar nenhuma palavra daquele dia. Mas olhem só que notícia ótima! O Finral teve a boa vontade de ir lá e contar para o seu capitão por causa que ela fez uma confissão quando Yami estava perto de morrer. E quando ficou viva, simplesmente calou a boca e fingiu que nada aconteceu. E como não poderia faltar, nós vimos o Yami cagando. Não é a Black Clover se não tiver o Yami no vaso. E ele ficou lá pensando na Charlotte, se ela estaria realmente apaixonada de verdade por ele. O cara recebe uma prova de declaração de amor, percebe que ela tá estranha há mais de 1 ano e ainda tem que pensar se realmente gosta dele. A Charlotte deve ter uma paciência divina que eu não teria com a grande lerdeza do Yami. Mas depois da cerimônia especial de promoção do Asta, ele foi falar com a irmã Lily para se confessar de verdade dessa vez. Não era brincadeira ou pedir de casamento na mesma hora. E acreditem só o que ele fez, ele pediu em casamento. Mas como esperado de sempre da irmã Lily, ela recusou, falando que ele era como irmãozinho mais novo doce para ela, uma parte da família e não alguém que ela pode se casar. E por um milagre de Deus, o Asta aceitou sem dizer nem reclamar nada. Isso sim que eu chamo de evolução de um protagonista, desenvolvimento muito bem colocado. Mas ele ainda assim não vai desistir, mesmo que não possa mudar os sentimentos dos outros e o que ela pensa sobre ele, mas sempre fazendo o seu juramento que nunca vai mudar, de que ele vai se tornar o Rei Mago. E é claro que a irmã Lily concorda com ele e vai ajudar com seus sonhos do jeito que ela puder. Mas nem tudo no final desse capítulo são flores. Para uma surpresa, quem aparece do lado deles dando parabéns é ninguém menos do que o Rei Mago, ou melhor, Julius Novachrono, dizendo que o Asta chegou ao ponto final, como se ele não pudesse mais evoluir ou passar daquele ponto. Mas ao mesmo tempo, parece que a marca em sua testa, que costumava ser um sol, está mudando. O lado direito dela já perdeu os raios. Será que isso poderia ser um sinal de que o Júlio está começando a tomar um pouquinho de controle? Mas mesmo que ele esteja, agora sua aparência foi revelada e aquele ali não é mais o Rei Mago. E só tem uma coisa que pode me deixar mais animada do que o final desse capítulo maravilhoso aparecendo Lúcio Zogratis. É ver o capítulo oficial traduzido para saber tudo o que aconteceu em mínimos detalhes. E se você também está tão animado quanto eu, já deixa um like aqui embaixo nesse vídeo e nós vamos acompanhar a jornada do Asta juntos nessa reta final.